Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. If you not chant the proper holy names, Mesmo que você não cante de maneira apropriada, o Senhor vai aceitar porque Ele é misericordioso na Kali Yuga. Você canta Krishna Krishna ou Krishna Krishna, mesmo que a sua pronúncia não seja perfeita, você entende? Você canta Krishna ou canta Krishna, o Senhor aceita. Por quê? Nessa Kali Yuga, a alma condicionada, Bada Jiva tem tanta ofensa. Não dá para contar. É incontável. As ofensas. Quantas ofensas você tem? É incontável. Ilimitado. Ananta. Krishna tem inumeráveis qualidades. E as almas de Kali Yuga têm ofensas ilimitadas. É equivalente ou não é? Ilimitado, né? Vocês entendem? Krishna tem inumeráveis qualidades. Mas as almas de Kali Yuga têm inumeráveis defeitos. Então, por essa razão, o Senhor é muito misericordioso. Ele investiu todas as suas potências no santo nome. Mas, uma coisa, se você, sem querer, fizer uma ofensa, perdão, se você de propósito fizer uma ofensa, aí o Senhor não vai te perdoar. Então tem dois tipos de aparadas de ofensas. Gyata e agyata. Gyata sabe, quer dizer que é de propósito, intencional. Aí você faz uma ofensa. Isso é chamado gyata, ofensa. Mas agyata significa que você não tem consciência do que está fazendo. Isso é agyata. Então, se você, sem querer, fizer uma ofensa, o Senhor vai aceitar o seu serviço. Mas se você de propósito fizer, o Senhor não vai te dar misericórdia. Esse é o processo. Então você pode dizer, então é melhor então eu não aprender nada não, que aí eu posso fazer ofensa livremente. Não, não é assim não. Você entende? Assim como um bebezinho, um pequeno bebê. O bebê não sabe de nada. O que é bom ou o que é ruim. Então o Senhor aceita a ofensa de um bebezinho. Mas quando esse bebê cresce, aí ele vai ter que aprender. Você entende? E aí, se você mesmo depois de ter aprendido fizer ofensa, aí o Senhor não aceita não. Por isso, se você cantar os santos nomes, você tem que seguir algumas regras. No começo, ok, cante os santos nomes. Cante os santos nomes e seja feliz. Então você canta os santos nomes, Hare Krishna, Hare Krishna. Então não precisa seguir as regras. Você não pode falar isso não. Primeiro ele dá uma concessão.
Then slowly, E aí, pouco a pouco, you have to follow the rules. você vai ter que seguir as regras. This is the process also. Esse é o processo. Not always will not stay in the same position of baby. Nem, a gente não vai poder ficar para sempre na posição de bebezinho, não. Tem que aprender. Aprender ou não? So just in this way, Então, dessa maneira, in this, we have to give emphasis to chanting holy names. você deve dar ênfase ao cantar dos santos nomes. You get? Huh? Pardon? This one. What did he say? Então, o que eu disse? Chanting. Cante os santos nomes. So for this regard, if you chant holy names, Então, por essa razão, se você quiser cantar os santos nomes, você deve considerar 10 ofensas. in the beginning, say, okay. No chant holy começo, names. você fala, ah, tá bom, canta os santos nomes. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Then again, after a few months, again say, you have to Depois de alguns meses, follow the rules. você vai dizer, não, você tem que seguir as You have regras. to give the attention of Você deve dar atenção às ofensas. Anindina, Isso é tão not lindo. criticizing sadhu, Não criticar nenhum sadhu sábio. ninda. Understand? Nowadays, Vocês people entendem? very easy to Agora é muito fácil criticize. criticar. Understand? Vocês entendem? The Maya is very powerful. Maya é muito poderosa. Maya is thinking, everybody cannot Maya está pensando, deliver from this material. nem todo mundo vai ser libertado desse mundo material, não. Ninda pari, Krishna Krishna pari, Mahaprabhu pari, Mahaprabhu need disse, to criticize him. Chant holy names. não há necessidade de criticar, cante os santos nomes. So Satan ninda. Então, Satã é lindo. Never criticize sadhu. Nunca critique nenhum sábio. Or second, A segunda é? what is the second? Qual é a segunda? What is the second number? Qual é a segunda, Namaparada? Not listen. Vocês não estão ouvindo, não? You don't know. Considering One who thinks É aquele Ram, you can see one que pensa que o nome de Krishna é igual ao nome de Shiva. Krishna Ram is high. Mas Krishna não é superior. O único é Simharananda. Shivji is the servant of Shivaji é o servo de Krishna. You cannot Krishna. equal Krishna. Então não dá pra botar os dois no mesmo patamar. Shiv, Ganesh, Durga, Kali. Shiva, Ganesha, Durga, Kali. Eles são chamados de servos de Krishna. So you cannot Então você não pode compare to each other. fazer, tentar igualar eles. Shivji is chanting which name? Shivaji canta qual nome? O nome de Krishna. Brahma japen chaturmukhe, Krishna 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 he, Shiva japen panchamukhe, Ram Ram Ram. Brahma japen chaturmukhe. Brahmaji, he chanted Brahmaji Krishna Nam está with his, cantando Krishna Nam com as suas 4 bocas. or Shivji, he E chants Shivaji está cantando Ram Nam Ramanam and with his 5 mouths.
com as suas 5 bocas. Krishna 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 Brahma. Shiva japene panchamuke Rama Rama Rama. Então Shiva está cantando o nome de Rama com as suas 5 Krishna is bocas. chanting which name? Mas Krishna está cantando qual nome? Krishna is playing his flute. Ele está tocando sua flauta. What is chanting? O que ele está tocando? Plays his flute. But which name? E qual nome? Flute is chanting. Qual nome a flauta está tocando? Radhe Radhe Boli Murali Bajive Modiyo Isari Namu Radhe Radhe Boli Murali Dakive Modiyo Isari Namu. Krishna he chants Radha Nam. Krishna está cantando. Krishna está cantando Radha Nam. So sing Radhe Radhe Boli Murali Está Dakive tocando sua flauta. Modiyo Modiyo Isari Nam. So just I also explain this, Krishna Nam is very powerful. Então o nome de Krishna é muito poderoso, Especially in Kali Yuga. especialmente na Kali Yuga. Nam Sankar. Nama Sankirtana. So now coming this way, Então, deve equivaler. Nam Parat, what is that? E a terceira Nama Parada é qual? Guru Avakya. Guru Avakya. Nunca desonre o seu Guru. Always give respect. Sempre dê respeito ao seu Guru. Saksadaritrin. Como a Deus. Samasta Sastrai. Ruktas Tatavavate Vasadini. Kintu Prabhurja. Priya eva tassa. Bande Gurasi. Charanarvindam. Bande Gurasi. Charanarvindam. Acharjamang Vijana. Navanne Kohirchit. No Marta Buddhasri. Sarvadeva Mayo Guru. Acharjamang Vijana. Always give respect to Acharya Gurudev. Sempre dê respeito ao Acharya, Gurudeva, As like como ao próprio Deus, Bhagavan. Acharya Vijana. Now Apavannet Krishna. No Marta Buddhasri. Don't you think? Não pense, não tenha uma concepção mundana dele. Senão o Bhakti não vai se manifestar no seu coração. Você entende? Very nice, beautiful katha in Srimad Bhagavatam. Há um katha muito belo no Srimad Bhagavatam. When Krishna Quando Krishna departed from this material world, partiu deste mundo, then Uddhav he felt pang of separation from então Krishna. Uddhava sentiu as dores da separação de Krishna. Understand? Você entende? That time Uddhav he E put aí in one Uddhava, very nice, beautiful verse. ele fez um belíssimo verso, citou um I belíssimo think verso. that katha between Uddhav and Vidur or Maitri Sambhav. Maitri Rishi. É o katha entre Vidur Maitri Sambhav. Uddhava, Vidura, Conversation between Maitri Rishi, Vidur, no. e Uddhav or Vidur Padai. é a conversa entre Uddhava e That Vidura. time, Uddhav he told, Então Uddhava disse, when Krishna with us, quando Krishna estava com a gente, understand? That time we were laughing, joking, this. então nesse momento a gente brincava, Krishna ria. is Bhagavan. Mas Krishna é Bhagavan. We'll give an example, Então, dando um as exemplo, like assim a very como nice big fish in the water. há um peixão muito belo na água. So that fish also swimming in the water. Então esse peixe está ali nadando na água. When night time, the E à noite, moon a lua reflected se reflete na água. in the sky. A luz está And then onde? the No shadow céu. of the moon Mas o reflexo da under the lua water. está na lua. And that Na água. time, E neste momento,
the fish O is thinking, peixe está oh, pensando. maybe this is also Talvez esse seja one kind of fish. um tipo de peixe. You understand? Você entende? Fish is not thinking this is the moon. O peixe não pensa, é a lua que está refletida na água. That's the reflection in there. Mas é o reflexo da lua que está ali. When the water little bit, what is called? E quando a água se move um pouco, The reflection also what? o reflexo também Moving on that. se move. The reflection of moon. O reflexo da água. You understand what I'm saying? The reflection of the moon under the water. O reflexo da lua que está The na moon água. that's the reflection of the moon. Quando a água The fish is thinking se this is move, o also reflexo se move. another kind of. E aí o peixe ficou pensando, o peixe que estava na água ficou pensando, esse é outro tipo de peixe. So Então, the fish also jumping então o peixe with the começou moon, that in a pular na água junto com a lua, the sky. And reflection is brincar. there. Mas a lua estava onde? No céu. Moon is actually moon is not spiritual. Not what is it? It's not swimming, it's not moving. Not swimming, not moving. Moon is there. Então a lua não está se movendo nem nadando, ela está lá no céu. Mas o reflexo dela está In onde? the water. Na água. So that the fish is thinking Então o maybe peixe está pensando, that there one kind of deve ser um outro tipo de peixe que está aí. fish is not thinking this is the O peixe não pensa, é a lua fish. que está aqui, não. De pensar é Because in the o water peixe. many kinds of fish also there. Porque na água tem muito tipo de peixes, né? Big fish, Tem different peixes size grandes, fish. de diferentes tamanhos e formatos. How many fish? Tem quantos peixes? You have seen or not? Vocês já viram? Many fish. Tem muitos peixes, Some né? fish also what is a round. Alguns about round peixes figure fish. são redondos, Hagglefish, round-foot fish. Understand? Pagal fish. Pagal fish understand? No? Você sabe qual que é o peixe pagar, o peixe sem noção? Você entende? One kind of fish also round figure. That one fills up with air. Pufferfish. Round. Round fish. Então tem peixes que são redondos, Another né? fish also a little bit long. E tem peixes que são mais alongados ou magrinhos. So Então, that fish is thinking o peixe this is está round fish. pensando. Actually, the round fish also jumping this way up and down. E era um peixe que estava ali, então ele ficou lá, para cima e para baixo, pulando na água. Actual fish is also that reflection, the moon reflection in the water. Mas o que ele estava pensando que era um peixe era o reflexo da In the lua sky. na água. What E the a lua fish is estava thinking no céu. E o peixe estava pensando que is one kind of fish. o reflexo era um tipo de peixe. So Uddhav he told, when Krishna Então, o Uddhava he was disse, with us, quando o Krishna estava com a that gente, time we are thinking, nesse momento eu estava pensando, Durvagavato loko ayam jadavo netaramupi je amasanto to durvidori mina evo durapam. This love is very important. esse sloka é muito importante. Aprenda esse verso. This is which canto? Third canto. De qual canto que é esse verso? Do terceiro canto. Third canto? Which verse? Terceiro canto, qual verso? Third canto, Third canto? second chapter, Second chapter. Capítulo 7, verse 8. verso 8. And I read this verse. Então leia esse verso. What is the meaning? Qual é o significado? The universe, with all its planets, is most unfortunate. And even more unfortunate are the members of the Yadu dynasty,
Because they could not identify Lord Hari as the personality of Godhead any more than the fish could identify the moon. Ele está falando You understand? que os iados são muito desafortunados, porque eles não puderam identificar Now coming with this. o Senhor Hari como Deus, assim como um peixe não pode identificar o reflexo da lua na água. Departed from this material. Então, quando Krishna partiu deste mundo material, So just I also explained this way. When you bhajan and sadhana, they realize quando você fizer bhajan e sadhana, você vai ter auto-realização. De outra forma, automatically you are mundane conception will come. concepções mundanas virão aparecer. Mundane conception coming on. Vem ou não vem concepções mundanas? And if your mundane conception will come, they will commit offense. E aí você comete ofensa. So, Então, never dishonor the Guru. nunca desonre o Guru. This way, Guru Avadana, never dishonor the Guru. Isso é Guru Bhagya. Nunca desonre o Guru. This is very important. Isso é muito importante. But Guru and Vaishnava, they are very kind also. Mas Guru e Vaishnava são muito gentis. Why? Por quê? Because first they give so much Primeiro, eles dão tanta attention to us, atenção para nós. very close to us. Ficam muito próximos da gente. Por quê? Because conditioned soul, they have no As almas condicionadas idea não what is têm Guru Tattva, what is ideia Vaishnava Tattva. do que é Guru Tattva, Krishna Tattva. The first is Loki Sadbandhu Bhatpriti. Por isso, Loki Sadhubandhu Vatkri Loki Shraddha. He Priti. creates the Loki Shraddha. Loki Shraddha. Ele cria Loki Shraddha, uma fé mundana. Um Loki relacionamento. Shraddha. Loki Shraddha. After Loki Shraddha, Loki Após Shraddha means Lakik Shraddha, a simple faith. You know, entende? worldly Lokik faith. Shraddha é uma fé mundana. As Uma we fé in this simples. material world, Assim we are como staying with our family. nós aqui nesse mundo material ficamos com a nossa mãe, pai, familiares no mundo material. That's called Lokik Shraddha. Isso é Lokik Shraddha. Then, Então, when you enter in Shastra Gyan, quando você adentra no Harikatha, Shastra Gyana e ouve Harikatha, then will come the second stage. então that você is called chega ao segundo estágio, que é chamado Paramahantik Shraddha. Paramatik Shraddha, Paramahantik spiritual faith will come. que é a fé Two kinds of espiritual. Shraddha. One is Tem called dois tipos de Shraddha. Lokik Shraddha. Lokik Remember Shraddha. this Sanskrit word. Lembre-se do termo em sânscrito. Yes. Pardon? Actually, Lokik Shraddha means worldly faith. Então, na verdade, In our families, there. Lokik Shraddha significa uma fé We are mundana. staying with our families. Assim como a gente fica com a nossa família e tem fé nos nossos This is called Lokik familiares. Shraddha. Isso é Lokik Shraddha. Yes. If you love. Aí você dá amor para eles. That is called Lokik Shraddha. Isso é chamado de Lokik Shraddha. Yes. Then coming Então, Paramahantik Shraddha. vem Paramatik Shraddha, Yes. What is it? Spiritual faith. fé And spiritual espiritual. faith again divided into E a fé espiritual também é dividida em dois. Vaidhi Shraddha and Vaidhi another is called Shraddha e Raganuga Shraddha. Raganuga Shraddha. Yes. Remember this. Lembre-se disso. Spiritual faith Fé divided by two. espiritual também se divide em dois. Vaidhi Shraddha Vaidhi Shraddha and Raganuga Shraddha. e Raganuga Shraddha. Vaidhi Shraddha means following the Shraddha Vaidhi faith with the Shraddha Shastra. é a fé nos Shastras. That is called Vaidhi Shraddha. Vaidhi Shraddha. A second, that is called E o segundo é Raganuga Shraddha. Raganuga Shraddha. This Shraddha is called. Então, Shraddha se divide dessa forma. This
Shraddha and Paramarthik Shraddha actually depend on your Sukriti. Mas Paramarthik Shraddha depende da sua Sukriti. When your Sukriti will mature and Quando a sua accumulate, Sukriti estiver madura e then your acumulada, faith will come então in the Shastra você terá fé nos Shastras. and Guru Vakya, Shastra Vakya, Guru Guru Vakya, Shastra Vakya. and faith with the instruction of Você terá fé Shastra Vakya. nas instruções do Shastra. Shastra is saying, I am. Shastra Vakya. Coming or not? So Shastra Vakya, Guru Então, Vakya, Shastra Chittade Vakya, Koriya Guru Vikho, Vakya. Ar na Koriya Manisha. This is the process of. Esse é o processo. So now coming, how many types of Shraddha? Então, quantos First tipos de is Shraddha, Shraddha? what is called? Lokik Shraddha. Lokik Shraddha. Then second, E segundo, Paramarthik Shraddha. Paramarthik Shraddha. Then Paramarthik Shraddha will come in, then Paramarthik Shraddha Então, divided into. Paramarthik Shraddha também se divide em dois. Paramarthik Shraddha means one who thinks, if I follow the rules and regulations of the Shastra, Quando você pensa, or I do se bhajan and eu sadhana, seguir as regras e regulações do Shastra then e my fizer life will be successful. bhajna e sadhana, a minha vida pouco a pouco será bem sucedida. Esse tipo de fé é Paramarthik Shraddha. This spiritual Shraddha again divided into E essa one is called fé Vaidhi Shraddha espiritual and is called se divide em duas. Vaidhi Shraddha e Raganuga Shraddha. Vaidhi Shraddha Vaidhi leads to Shraddha Guru Vrindavan. leva a Raganuga Shraddha leads to Guru Vrindavan. Vaikunta. E Raganuga Shraddha te leva a Goloka Vrindavan. Vaidhi Shraddha. Mas primeiro vem a Vaidhi Give an Shraddha. example, like Por exemplo, when the leaves, quando tem uma folha. when leaves manifest, you can see that Quando a it's got folha se manifesta, two sides. você pode ver que ela tem dois lados, Upper uma side folhinha. and lower side. O lado de cima e de baixo. Lower side, that is very O rough. lado de baixo é muito áspero. Many also is got stain and Tem assim, os negocinhos, fica áspera a folha. very smooth. Mas o lado de cima é muito macio, muito liso. But when that no leaves here. Aqui não tem nenhuma folha, né? No, money plant. Just try doing it. One off, one leaf, little one. Oh, she has one here. She has. Then practical see. Então, por exemplo, When the prática. leaves before unfold, this one. Actual when you can notice. Actual this one. This was your. So this round side is called Vaidhi. Então esse lado áspero é Vaidhi. Porque a folha nasce assim fechadinha. On this one. Aí o lado de fora que fica Or aparecendo. It will be unfold. Then look this. That is going to up. Change this. And this one going to up. Mas aí quando ela vai crescendo, Smooth place. o lado going de to cima up, fica rough side. para cima. So that means in the sadhana, first way we do Bhagavad Então, Gita, primeiro, quando você faz sadhana, that is called Vaidhi. o que vem primeiro é Vaidhi. Mas com a associação do sadhu e ouvindo o Harikatha, então pouco a pouco, essa Vaidhi Shraddha vai para baixo e Raganuga Shraddha vai para cima. Isso é simples. Esse é o processo. Then Shraddha again also one is called Atmantik
Atmaniki Shraddha. E também tem atento que Shraddha. Atmaniki. Unfetching faith. A fé inabalável. That is called Eva. Isso é If my chamado body cut in pieces, I will not give up. essa concepção, mesmo que meu corpo seja cortado em um pedaço, eu não vou abandonar. Yadi Deva Pran Tathapi Vadane Na Chariva Harinam. Haridas Thakur Singh. Haridas Thakur está dizendo, Muslims. quando os muçulmanos bateram neles, deram espancaram, eles disseram, Why you chanting holy name? Haridas, por que você está cantando You os chant santos name nomes? Allah. Cante o nome de Allah. Why you chanting Hare Krishna? Para que cantar Hare But Krishna? Haridas Thakur, what did he say? E aí o que Haridas Thakur If my disse? body cut in pieces, Mesmo que o meu I will not corpo give seja up. cortado em 1000 pedaços, eu não vou abandonar. Pois entende? That means authentic Saddhamani unfetching. Então, atento que Shraddha é a fé inabalável. The Sanskrit word is called Devishra. A palavra em sânscrito é Devishra. Unfetching. inabalável. This is the process. Esse é o processo. So faith also this is going on. Então a fé também é assim. You understand? Você This is the entende? process. Esse é o processo. Gaur Premanand. Gora Premanande, Hari Hari. Now, I am going. Agora já são Prasad. 9. Then again, evening Harikatha. Midday program, What time? 11. 11. So what time will you get? Toma emprestado e vai ter outro programa de novo às 11 horas daqui, né? Half an hour and we need to park also. So, 10:15? We have leave at 10:30. 10. Okay. Are evening? E à noite? 15 minutes from here. Not temple program. No. And tomorrow? Tomorrow is yoga studio in the morning, the Dini Shakti in the evening, and on Monday is University of Washington and Temple. Okay. Hare Krishna, Hare. Eu vou voltar aqui o começo do vídeo, tá? Porque eu ainda não peguei o comecinho. Senior devotees and all Vaishnavis and presented all of
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 First of all, Então eu ofereço aos meus amigos reverências aos pés de Guru Padma Mitala Pravista, Astakarapata Shishmad Bhaktivedanta, Srila Vamana Goswami Maharaj e Mitala Pravista, Astakarapata Shishmad Bhaktivedanta, Srila Narayana Goswami Maharaj. E simultaneamente eu ofereço minhas reverências aos pés lótus de Nitya Pravista, onde Vishnupada Stotra Shakti Shrimad Bhaktivedanta, Swami Maharaj, todos os devotos sêniores, todos os Vaishnavas e Vaishnavis, todos os meus e os seus respeitáveis convidados. E... Ai. O Sr. Chaitanya Mahaprabhu, ele deu instrução a Sanatana Goswami, que manifestou um livro, um Grantha, chamado O Bom Comportamento dos Vaishnavas. A palavra em sânscrito é Vaishnava Suddha Sadachara Grantha. O bom comportamento para os Vaishnavas. Como dar respeito aos Vaishnavas. Isso é muito importante. Se você não souber como dar respeito ao Guru e Vaishnava, então uma ofensa acontecerá. E se tiver ofensa, tudo o seu bhajana sada, tudo será inútil. Então, por essa razão, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu disse a Sanatana Goswami: manifeste um
Vaishnava Sadacharya Grantha. Então, qual é o Shuddha Vaishnava Sadacharya? O que eu falei? Shuddha é puro, Acharya é comportamento. Todos devem todo dia acordar cedo de manhã. Então cantar os santos nomes. Então, se banhar. Vocês estão em banho ou não? Às vezes sim, às vezes não, né? Ei, todos vêm ouvir Harikatha. Hey Krishna Chaitanya, Hey Krishna Balaram. Ei, Krishna Balaram. Se você não ouvir Harikatha, você vai para Maya. Depois não vem agora. Na hora do Harikatha, não desonre o Harikatha, você entende? Harikatha é muito importante. Só o Harikatha pode te proteger. Ninguém mais vai poder te proteger. Nem os santos nomes podem te proteger, você entende? Se você cantar os santos nomes e pensar, ok, vou cantar os santos nomes, mas os santos não vão te proteger. O que você está cantando não é parada. Entende? Então, Harikatha Shravanam. Você pensa, eu sei de tudo, então eu não preciso ouvir. Você não deve pensar assim, não. Sempre ouça. Ouçam mesmo Katha. Você deve ouvir repetidas e repetidas vezes, você tem que ouvir. Sruvatang Sruvatang Nittam. What is it? Sruvatang Sruvatang Nittam. Sruvatamani? Listen. Again and again. Sruvatang significa ouvir repetidas vezes, ouça. Sruvatang. Sruvatang. Sruvatang Sruvatang Nittam. Bliyatang Bliyatang. Again and again have to. Repetidas e repetidas vezes você deve ouvir. Again and again also you glorify the pastimes of Krishna. E repetidas vezes você também deve glorificar os passatempos de Cristo. Like what he said. Hare Nam, Hare Nam, Hare Namaiva Kevalam, Kalu Nastiva, Nastiva, Nastiva Gativam. In this Kali Yuga, there are no any other process. Não há nenhum outro processo para se obter esse only Harinam. apenas Harinam. Harinam. How many times say? Há quantos tipos? 3 times. 3 tipos. And I 3 times. Por que 3 tipos? Then you have to emphasis. Você deve dar ênfase a isso. Harinam, Harinam. Harinam, Harinam. Harinam, Harinam. Harinamiva Kevalam. Kevalam means only. Kevala significa apenas. And Nasdeva, 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 Nasdeva. Nasdeva. How many times? Quantas vezes Also 3 times. se repetiu? 3 vezes. I 3 times. E por que 3 vezes Not possible, not possible. foi repetido? Não é possível, não é possível, não é possível. But 3 times. Hare Nama, Hare Nama, Hare Harinam, Nama. 3 times. Harinam, The emphasis. Harinam. 3 vezes. You have to chant Harina, Harina, Harina. Você deve cantar os santos nomes. They'll say Nasteva, Nasteva, Nasceva, Nasteva. nasceva, nasceva. How many times Nasteva? Quantas vezes nasceva? 5.
Hari emphasis is first one. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama. The emphasis for Hare Nama. Dá ênfase Only Hare Nama, only os Hare Nama. santos nomes. Apenas santo nome e santo nome. Emphasis. Dá ênfase a isso. Nasteva, Nasteva. 3 times. Nasteva, Nasteva, Nasteva. Not possible, not possible. Não é possível, não é possível, não é possível. Por que foi falado isso 3 vezes? Clarity, by surety, completely denial of any evidence. By the word karma, jnana, yoga, tapasya, he said. Porque está dizendo, não é por karma, não é por yoga e não é por Not tapasya. possible to attain perfection by the performing of karma. Não será possível obter a perfeição pela prática de karma, jnana e tapasya. Porque algumas pessoas fazem karma, Karma yoga. karma yoga. Do karma. Somebody will tapasya, austerities. Algumas pessoas fazem tapasya, austeridades. So the yoga process, Processo de yoga, karma, jnana, yoga, tapasya. karma, jnana e For yoga. this regard, Srimad Bhagavata is evident. No Por isso, sadati man yogam, Srimad Bhagavatam dá evidência. no sadhas tapostev, yatha bhuktirmama arjita. Even you study the Shastra also, Mesmo se você estudar os Shastras, acquire the knowledge of the scriptures, adquirir conhecimento das Escrituras, attain your perfection. não será possível atingir a perfeição. So for this, Por essa first razão, Hare Nama, Hare primeiro, Nama, Hare Nama. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama. Only Hare Nama, only Apenas Hare Hare Nama, only. apenas Hare Nama. Dá ênfase a isso. Then, second line, what is saying? E a segunda linha diz Nasteva, Nasteva e Nasteva. Why 3 times? E por que 3 vezes foi falado? Não é possível, não é possível. Karma yoga. Karma if you yoga. practice karma, also not. Você pratica karma e ainda assim você não vai obter a perfeição. If you acquire the knowledge, Se você adquirir conhecimento, estudar os Shastras, understand? Also not possible. também não será possível por meio disso. Nasteva. Por isso, Nasteva, Nasteva. E Yoga e Tapasya. Many people, they are doing many kinds Muitas of pessoas estão fazendo muitos tipos de yoga, Ashtanga Yoga. 8 Há 8 words of processos de yoga, o processo óctuplo de Yoga. yoga, que significa Ashtanga Yoga. Asana. Asana, Pranayama, What is that? Ashtanga Yoga's, what is the 8th Ashtanga Yoga's name? quais são Asana, os nomes dos 8 do processo óctuplo de yoga? Dharana, Asa, Vyana, Dharana, Samadhi, Jam, Niyam, Asana, Pranayam, Pratyahara, Dharana, Asana, Samadhi. That is Pranayama, Pratyahara, Samadhi. Ashtanga Yoga. Isso é Ashtanga Yoga. Name of the Asana. So for this, if you do this Nome Ashtanga dos Yoga, asanas. also not possible. Mesmo que você faça tudo isso, por meio disso não será possível obter a perfeição. So saying this. Então, So this coming. So no sati Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Eva Keva. Eva Kevalam. Or Kalu. Especially the Kalu means Kalu in significa this Kali Yuga. nesta Kali Yuga. Other Yugas people, they Em outras yugas, perform as pessoas fazem meditation. meditação, And Kali Yuga, very difficult to mas na Kali Yuga meditate. é muito difícil meditar. How to meditate? You close your eyes, then automatically Como meditar? Você fecha os olhos e automaticamente, who will come? o que vem na sua mente? Kumbhakarna will come. Kumbhakarna vem. Kumbhakarna means Entendem Kumbhakarna? Oh, you sleep. simple. O sono. So Dhyan, Kali Yuga Dhyan also. Então, por meio de dhyana, não é possível na Kali Yuga. Kritejat Dhyato Vishnu Tretan Jadate Mukhi Dapore Puricharja or Kalu Kesava Sankirtan. Different yugas, different processes. Então, há diferentes yogas e diferentes processos de yoga para se atingir a perfeição. You understand? Vocês entendem? Satta yugas, they are people. Their mind is very neat and clean. Na Satya Yuga, a mente das pessoas era muito limpa.
And people, they are very sattvic. E as pessoas eram muito sáticas. Vocês entendem? Sática? Elas estavam no modo da bondade. Então, por essa razão, então, com uma mente sática, é muito fácil meditar no Senhor. Mas na Kali Yuga, a mente das pessoas é completamente contaminada por Tamaguna, modo da ignorância. A maioria das pessoas estão no modo da ignorância. Então, como meditar no Senhor? Não é possível. Daparuga, Treta Yuga, as pessoas faziam sacrifícios e agnas. Mas na Kali Yuga é muito difícil fazer apropriadamente um sacrifício. A gente faz sacrifício de fogo, mas não está completamente apropriado. Nos Vedas se explica como fazer um sacrifício de fogo. Na Kali Yuga não é possível. Por quanto tempo você fica sentado ali na arena de sacrifício? 1, 2 horas e já não dá mais. Mas em outras yugas, Dwarapa Yuga, Tetra Yuga, por muitas horas eles ficavam Swaha. Quem já fez? O Bhagavan Ramachandra. Quem fez isso? Quem fazia? Era o Bhagavan Ramachandra. Mas o que a gente faz na Kali Yuga, na verdade, não está apropriado. Vocês entendem? Satatetra Dwarapa. Eles chegavam até o Senhor por meio de arte na marca, adoração. Mas, nesta Kali Yuga, nós não adoramos apropriadamente a Thakuraji. A gente não sabe nem como invocar a Thakuraji, dar um assento. Mas o Senhor é muito misericordioso, Ele apenas aceita. Na Kali Yuga, o Senhor é muito misericordioso. Ok, me adoro, seja lá o que você fizer, você faz. Mas a gente não adora de maneira apropriada. Vocês entendem? Se você quiser adorar a Thakuraji, há algumas regras para isso. Primeiro, tem invocação. Agachan Sayana Stanam. Agachan, por favor. Thakuraji, venha até aqui o seu assento, o seu local. Então invoca Thakuraji. Agachantu Sayana Stanam. Agachan, por favor, Thakuraji, venha até o seu local, até sua cama, seu assento. E Jantra Sadakam. Sadakam tem o local de 6 pontos, que é como 2 triângulos invertidos. Um está num sentido e o outro está no outro. Satama significa 6. Então, são... Então, tulasi, flores e os mantras. Mas na Kali Yuga, a gente não faz archana de maneira apropriada. Seja lá o que a gente fizer, a Thakuraji aceita. Mantra, a gente também não canta direito. O Senhor aceita nosso amor. Vishnabe Namaha ou Vishnaya Namaha.
Pandita. Quem é Pandita? Knowledge of Sanskrit. Tem conhecimento de He's sânscrito. chanting Krishna. Ele canta o que nome? Vishnavi Namo. Vishnave Namaha. Eh? Understand it? Você entende? Or who has no Sanskrit knowledge and saying Vishnaya Namo. Mas a gente não tem conhecimento Toyurukam Ekapalam. de sânscrito. A You gente fala chant Vishnaya Vishnaya Namo or Namaha. Vishnavi Namo. Vocês cantam Vishnaya Namaha ou Vishnave Accept Namaha? your Mas seja lá o que for, o Senhor aceita o seu bhava, o Senhor. Lord, accept your mood. Ele aceita o seu humor. So now coming in this way, Kali Yuga, Então, em not Kali Yuga, possible properly to não é possível worship. adorar apropriadamente a Krishna. That means I am not saying Não está dizendo, don't isso não quer meditate to dizer Lord, que você não deve meditar no Senhor, perform fire sacrifice, fazer sacrifício de fogo worship to Lord. ou adorar I'm not saying a this. deidade. Não é isso. But Mas, Kali Yuga is all our meditation not proper. na Kali Yuga, a nossa meditação não é perfeita. In our fire sacrifice also not proper. E também o nosso sacrifício de fogo Or não in é this Kali perfeito. Yuga, Nessa Kali Yuga, to worship to Lord also not proper. a nossa adoração ao Senhor também não é Because perfeita. Kali Yuga is Por so quê? many faults coming. Na Kali Yuga, tantas falhas. But you knowing, you think, oh no, I do not learn, just in my mind coming, I'll do. Mas aí você pode pensar, eu não quero aprender não, só vou fazer só na mente. You have to learn. Vou fazer o que der na minha cabeça. Não, não é assim não. Você tem que aprender e se você tem que seguir o Arthanadipika e então fazer o que dá na sua cabeça também é ofensa. Você tem que aprender. E mesmo que haja falhas, o Senhor vai aceitar. Esse é o processo. Então você tem que seguir o Arthanadipika. Então, na Kali Yuga, Nama Sankirtana. Nama Sankirtan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also Kali Yuga, our chanting holy name, many offenses also there. E também na Kali Yuga, quando a gente canta os santos nomes, muitas ofensas acontecem. Nessa Kali Yuga, o Senhor investiu toda a sua potência nos santos nomes. Porque essa Kali Yuga é muito poderosa. O Senhor compreendeu. Ele sabe que as jivas de Kali Yuga não podem fazer a meditação direita. E nem o sacrifício de fogo. E nem Ashna. Elas mas podem cantar os santos nomes. Vocês entendem? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. If you not chant the proper holy names, Lord also accepts. Mesmo que você não cante apropriadamente, o Senhor vai aceitar. Porque o Senhor é misericordioso na casa Yuga. A partir daqui eu já estava traduzindo Hare Krishna.